Olá pessoal, professor Gabriel com mais uma aula de matemática, números reais, primeira atividade do segundo bimestre, do pessoal noturno, pessoal da noite. Vamos lá, números naturais. Os números naturais, aqui temos um n, né, igual a esse conjunto aqui, ó, que bonitinho. Deixa eu escrever aqui. Ó, isso daqui significa conjunto, ó. Vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. A reticência aqui significa que ele vai até o infinito. Ó, são números inteiros positivos. Veja que só tem números positivos, não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de n. Esse símbolo aqui, ó, é o n de natural. Os naturais, conjunto dos naturais, composto de números ilimitados, até o infinito. Limitado de elementos. Aqui temos aqui, ó, se o número é inteiro positivo, podemos dizer que ele é um número natural. Isso mesmo, ele é um natural. Se for positivo e bonitinho nesta forma, ele é um natural. Exemplos: conjunto dos números naturais pares. Olha que legal. 0 é par, 2 é par, 4 é par e assim sucessivamente, sempre alternando aqui, não contendo os ímpares, e ele vai até o infinito os pares. E aqui ele dá aqui a definição, né, do que ele quer, olha, que é o conjunto dos números naturais pares. Aqui o conjunto dos números naturais ímpares, que é o 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e aí vai. Gente, como representá-lo numa reta numérica? Imagine a reta numérica aqui, ó. A gente coloca a partir do 0 e assim sucessivamente o 1, como se fosse uma régua. Só que não temos números com números decimais, aqueles números com vírgula. Ele vai até o infinito aqui, ó. 1, 2, 3, assim a gente define numa reta numerada. Tudo bem, pessoal? Reta numerada aqui, ó, os números naturais. Vamos ver o próximo? Então vamos lá. Os números inteiros. Os números inteiros são números positivos e negativos. Muito importante, é os números positivos e negativos. E ele tem um símbolo aqui, ó, o Z, ó. Esse é o símbolo dos inteiros. Olha aqui, ó. Vamos ver o que ele fala. Esses números formam o conjunto dos números inteiros indicado por Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Aí aqui, ó, ele já começa com a reticência, quer dizer, vai para o menos infinito aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é o infinito, ó. Aí aqui tem os números todos infinitos, depois é o menos 3, menos 2, menos 1. O antecessor aqui é o que vem antes do menos 3, seria o menos 4. O menos 5, o menos 6 e assim sucessivamente. Para cá são os positivos, o infinito positivo, eu vou colocar aqui, ó. Porque depois vem o 4, 5, 6, 7, quanto você quiser contar. Eu ponho esse símbolo aqui de infinito para indicar que ele é positivo e aqui ele é negativo. Temos que, para indicar os negativos, nós colocamos esse tracinho aqui, ó, um número que a gente deve, no caso. Números negativos, números de temperatura negativa. E aqui tem uma dica aqui, ó, números opostos. Simetria em relação ao zero, ó. Temos o zero como eixo, centro. Aqui temos um exemplo, ó, o 4. Qual o simétrico, o oposto do 4 positivo? É o 4 negativo. Mesma coisa se eu falar qual que é o simétrico, o oposto do menos 3. A gente vai até o zero, certo? E depois até o 3, ó que bonitinho. É isso, gente. Esses são os números inteiros. Vamos para o próximo? O próximo são os números racionais, que são muito importantes, e o pessoal tem medo deles, porque são aqueles números como fração. O pessoal tem medo. Ó, vamos lá. Os números decimais são números racionais que não inteiros, expresso por vírgulas, e que possui casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9 e etc. Eles podem ser positivos ou negativos. Então, nós podemos falar que então existe um número 0,5 negativo? Existe sim. Ó, exemplos. Temos aqui, ó, 1/2. 1/2 que corresponde a um decimal 0,5. É só pegar o 1 e dividir por 2, né? 1 dividido por 2 é 0,5. A mesma coisa com 3/4, que corresponde a um número decimal 0,75. Nós podemos representar em uma reta assim, ó. Por exemplo, se aqui for o 0,
aqui for o 1, ó, 0, 1, o próximo seria o 2, certo? Ó, 2, vamos colocar o 2 aqui, ó. Entre o 0 e o 1, temos o meio. Eu vou fazer em formato de fração, ó. Mas também podemos colocar o 0,5, ó que legal. Bom, isso daqui é um exemplo de um número racional. Aqui também, ó, se a gente fosse colocar o 1 aqui, o menos 1 aqui, porque ele também são números negativos, né? Eles são números negativos e positivos. Aqui também teríamos o 1 meio, só que negativo, porque ele vem para cá, do zero, lado esquerdo, 0 à esquerda, negativo. Então, vamos dar sequência aqui. Temos em sequência os números irracionais. Os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos. E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Alguns exemplos de irracionais. Ó, gente, muita atenção aqui. Ó. Por exemplo, ele fala que são números, né, decimais. Beleza? A gente sabe que aqui, ó, nós temos números decimais, mas esses são racionais, ó. Só que eles terminam, eles param aqui, né? Então, o irracional, ele não termina. Eles são infinitos, eles são decimais infinitos e não periódicos. Por exemplo, ó, raiz de 3 aqui. Aqui não está aparecendo, mas é uma raiz, ó. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Se nós dividíssemos, se nós pegássemos a calculadora aqui, ó, vou pegar a calculadora aqui, vamos ver o que acontece, ó. Raiz de 3, ó. No caso, 3 raiz aqui dá 1,73, ó, o jeito que está aqui, ó. 2,0508 e ele aqui no nosso caderno a gente parou, mas ele continua e aqui ele ainda continua, porque ele é um número não periódico. Nós teríamos que ficar calculando ele até para saber o próximo. A calculadora até que é limitada, ela para, né? Mas vamos lá, gente. Como encontrar esses números numa reta? Isso fica difícil. Então, nós representamos ele assim, ó. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui assim, ó, uma reta real aqui, ó, onde nós temos o 0, temos o 1, vou colocar o 1 aqui, ó, e o 2. Veja que o raiz de 3, ele é 1,73. Ele está mais ou menos, se aqui for a metade, ó, ele tá aqui é 1,5, ó, aproximadamente 1,5, né, a metade aqui, né, entre o 1 e o 2. Esse 1,73, ele tá um pouquinho mais para cá, ó. Então eu vou fazer uma setinha aqui, ó. E esse daqui nós representamos como raiz de 3. Lembrando que ele é aproximadamente todos esses números aqui, ó. Pum. Vou deixar aproximadamente assim, ó. Tudo bem, gente? Ó, ele se encontra aqui, ó, na reta. Mesma coisa o raiz de 2. Vocês sabem quanto que é o raiz de 2? Vamos ver o raiz de 2. Ó. Não está aqui, mas eu sei que é aproximadamente 1,41. Eu vou colocar aqui para a gente ver, ó, na calculadora. Aproximadamente. Quanto que é a raiz de 2, ó? 1,41 e tal, e aí vai até o infinito. Então, eu vou colocar um símbolo de aproximado aqui, né? Porque ele não é igual, ele é aproximado. Então, se ele é 1,41, ele está antes do meio aqui, do 0,5. Opa, desculpa, né? É 1, né? 1 aqui, né? Ó. 1 tá para cá. Aqui é 0,5. Nós não queremos o 0, nós queremos o 1. O 1 mais alguma coisinha tá para cá. Imagine como se fosse aquela régua de milímetros, centímetros. 4 está antes do meio, então ele está mais ou menos aqui, ó. O raiz de 2 está localizado aqui. Então, ó, raiz de 2. Fica mais bonitinho colocar assim do que colocar 1,41, tal. Então, é assim que a gente localiza os números na reta real. Então, vamos lá, vamos continuando. Os números reais, olha aqui os números reais. Números reais. O conjunto dos reais é representado pela letra maiúscula R e é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Quer dizer que é o seguinte, ó, aqui está o símbolo
do diagrama de Venn, nós temos aqui o R, ele é o real. Real é assim, gente. Eu imagino como se fosse ó, aqui temos os números temos números dos naturais, temos números os inteiros, temos números dos racionais e os irracionais ficam fora, certo? E aqui, ó, todos eles vivem no mundo real, olha que legal. Todos eles são reais. Então, por exemplo, quando eu represento uma reta real, aqui pode ter o 0, pode ter o 1, porque são números naturais, né? Pode ter o 0,5, sim. Pode ter uma fração, deixa eu ver, vamos lá, 2/3. 2/3 não, vamos, 1/2, né? 1/2 tá aqui, ó, a mesma coisa, né? 1/2 aqui, ó, 1/2. Vamos fazer 5 dividido por 2, ó. Ou a fração de 5 sobre 2. Está aqui, 2,5. Esse aqui é 1, aqui é 2. 2,5, ó, aqui é o 3. 2,5 está aqui, ó. Que seria 2,5. 5 reais dividido para duas pessoas dá 2,50, né? E que é igual isso aqui, ó. Ó, que legal. Então, nós podemos escrever aqui, né, números reais, números naturais, números irracionais, números inteiros. Ó, eu não coloquei nenhum inteiro aqui, né? Coloquei o inteiro positivo, mas eu não coloquei o inteiro negativo. Vamos colocar aqui, ó, um negativo. Ó, que bonitinho. Então, gente, hoje o nosso vídeo para aqui e vamos dar sequência. Vai ter uma atividade para vocês no Google Education, então vocês entrem lá para verificar qual é a atividade. Então, até mais, pessoal!